Como conceitos, a OMS traz para nós que afogamento é o processo de comprometimento respiratório decorrente da submersão ou imersão em meio líquido. A submersão é quando todo o corpo, incluindo as vias aéreas, estão debaixo d'água. Já a imersão é quando a água entra em contato com a face, atingindo as vias aéreas e permitindo o afogamento por aspiração. Outros conceitos, como quase afogamento, afogamento seco, afogamento molhado ou afogamento secundário, não devem ser utilizados. Segundo o Manual de Emergências Aquáticas da Sobrasa, a gente consegue classificar o afogamento de duas maneiras. O afogamento não fatal, quando a pessoa é resgatada e o processo de afogamento é interrompido, e afogamento fatal, quando o processo de afogamento não é interrompido a tempo e a vítima acaba evoluindo ao óbito. Quanto ao grau de gravidade, nós temos que, no grau 1, é aquela vítima que, apesar de apresentar tosse, segue responsiva, respirando normalmente, não apresenta nenhuma espuma na boca ou no nariz. No grau 2, a gente tem uma vítima que, apesar de estar responsiva, respirando em ar ambiente, pode apresentar um pouco de espuma na boca, no nariz e alguns estertores em alguns campos do pulmão, assim. É uma vítima que talvez precise um pouco de fluxo de oxigênio em baixa quantidade, mas sem nenhum sinal de gravidade. No grau 3, a gente já tem uma vítima ainda responsiva, mas com presença de muita espuma na boca e no nariz, e ainda com um pulso radial palpável, né, uma PA normal, mas talvez ela já apresente mais estertores nos campos pulmonares. Já é uma vítima que talvez precise de um alto fluxo de oxigênio, através de uma máscara, ou até mesmo uma intubação, né, uma ventilação mecânica. No grau 4, a gente tem uma vítima que pode ser que ainda esteja responsivo, respirando ainda em ar ambiente, mas com estertores nos pulmões, pode estar em hipotensão, talvez já iniciando um choque. Presença de muita espuma na boca e no nariz, um pulso radial que não é mais palpável. Também é uma vítima que vai precisar de um alto fluxo de oxigênio, onde é necessário estar monitorando mais a respiração, porque tem um risco de evoluir para uma parada respiratória. No grau 5, a gente já tem um paciente irresponsível, em processo de parada respiratória, com pulso carotídeo e sinais de circulação ainda. E já no grau 6, a gente tem um paciente em parada cardiorrespiratória, onde já é necessário iniciar um RCP, seguindo a sequência ali de A, B, C, e um paciente mais grave, né, com uma dificuldade para reverter. E por último, a gente tem o óbito, né, uma parada cardiorrespiratória com um tempo de submersão maior que 1 hora, e aí já possui uma rigidez, uma decomposição corporal. Como prevenir, né? De acordo com a Defesa Civil, é importante que as crianças elas sejam incentivadas a aprenderem a flutuar a partir de 1 ano e aprender a nadar a partir dos 4 anos. Sempre que se fala em criança, a gente tem que sempre manter a atenção nelas. Outra coisa é a gente nunca nadar sozinho e também, quando for nadar, a gente conhecer a profundidade do local, porque caso não conheça, é preferível a gente nadar em águas rasas. E também nunca subestimar a capacidade de nadar. De acordo com a OMS, existem 10 condutas de prevenção que são subdivididas em 2 categorias. Uma delas é as medidas a nível comunitário. Dentro dessa categoria, a gente pode citar a instalação de barreiras para limitar o acesso à água, providenciar locais seguros para as crianças e ensinar essas crianças princípios básicos de conduta aquática, ensinar também manobras de primeiros socorros para qualquer que seja a idade, promovendo capacitação para salvamento de forma segura. E também, principalmente, sensibilizar o público para a vulnerabilidade de crianças. Isso quer dizer que a gente precisa supervisionar essas crianças de forma adequada, identificar locais de risco, medidas de prevenção e, principalmente, salvamento seguro. E as outras 5 condutas da OMS são as políticas de legislação. E dentro dessa categoria, tem a questão de elaborar e fazer cumprir a fiscalização em embarcação, principalmente o cuidado necessário com banhistas em época de grande movimento, gerenciar de forma eficaz o risco de inundação, coordenar esforços de prevenção de afogamento em todos os setores, desenvolver um plano nacional de segurança aquática e investir em pesquisas e estudos na temática. Então, algumas condutas que a gente pode tomar para prevenir o afogamento na praia é nadar sempre perto de um guarda-vidas, procurar o melhor local para tomar um banho de mar e não superestimar a capacidade de nadar. Em relação às crianças, a gente deve sempre manter atenção nelas, evitar também ingerir bebidas alcoólicas antes do banho de mar, né? Nadar longe de pedras, estacas, enfim. Nunca tentar salvar alguém se você não estiver preparado. Então, se você não tiver a segurança e o treinamento necessário, é melhor não tentar salvar ninguém. Ao pescar em pedras, checar se a onda chega no local e antes de mergulhar, certificar da profundidade, né? Afastar-se de animais marinhos e cuidar com as correntes de retorno.
Então, para prevenir o afogamento na piscina, é importante que as crianças elas estejam sempre com um adulto. E se caso esse adulto precisar se afastar da piscina, que ele leve a criança consigo. Adotar também todas as medidas de segurança possíveis, por exemplo, grades, vedações, etc. Evitar também deixar brinquedos próximo à piscina, porque isso atrai as crianças. Não utilizar boias ou flutuadores, é preferível que se use colete salva-vidas. Além disso, utilizar ralos para evitar sugar o cabelo, desligar o filtro da piscina caso estiver usando, e também cuidar ao mergulhar para não ser um local raso da piscina. Então, a primeira etapa da prevenção à cadeia de afogamento é identificar a emergência aquática e acionar o atendimento especializado. Nem toda emergência aquática ela vai se manifestar daquela forma icônica, então a gente tem que identificar pessoas que têm um risco de afogamento e monitorar essas pessoas para evitar que o afogamento aconteça. Caso ele venha a acontecer, a gente tem que imediatamente acionar os bombeiros ou o SAMU. O segundo passo, então, é auxiliar evitando a submersão e auxiliando a flutuação. Nesse caso, é possível entregar para a vítima materiais como pranchas, garrafas PET vazias, pedaços de madeira que possam auxiliar ela a manter o corpo parcialmente ou inteiro fora da água. O terceiro passo é remover a vítima da água somente se for seguro a você. Caso for seguro, você pode tentar remover a vítima utilizando materiais como cordas, como boias. E caso você não tenha esses materiais, sempre evite alcançar a sua mão à vítima. Sempre tente estender o pé. É uma conduta mais recomendada. Para realizar a quinta parte, que é o suporte de vida, deve-se retirar a vítima da água. E para isso a gente utiliza a técnica australiana. A técnica australiana consiste em passar o braço esquerdo do socorrista por baixo da axila esquerda da vítima, travando o braço da vítima. E o braço direito do socorrista passa por baixo da axila direita da vítima e eleva-se segurando o queixo. Então, quando a vítima for carregada, as vias aéreas vão ficar desobstruídas durante esse processo, evitando mais perda de oxigenação. Em caso de vítimas confusas ou muito exaustas, elas devem ser carregadas o máximo horizontalizadas possíveis, então retas e mais próximas ao chão. Quando a vítima já estiver em terra e for ser realizada a avaliação, se ela estiver consciente, pode-se deixar ela sentada com a cabeça a 30 graus. Se ela não estiver consciente, mas estiver respirando, pode-se deixar ela em posição lateral de segurança, no lado direito. E se ela estiver inconsciente e sem ventilar, deve-se colocar ela em decúbito horizontal e iniciar a posição para ressuscitação cardiopulmonar. Neste momento, você deve manter a vítima horizontalizada com a cabeça e o tronco na mesma altura e checar a resposta da vítima, perguntando: "Olá, você está me ouvindo?" Em caso da avaliação da vítima com resposta, deve-se avaliar o grau de afogamento entre resgate 1, 2, 3 ou 4 e aplicar a conduta apropriada de acordo com o caso. A partir do caso do grau 1, deve-se colocar a pessoa em posição lateral de segurança e monitorar as vias aéreas a cada 2 minutos. Também deve-se avaliar se é possível aguardar o socorro chegar ou se deve ser necessário deslocar a vítima até o local, caso seja mais rápido. Em caso de vítima sem resposta, deve-se acionar imediatamente o serviço de emergência e seguir as próximas etapas. Na avaliação das vias aéreas e ventilação, você deve abrir as vias aéreas da vítima utilizando 2 dedos da mão direita no queixo e a mão esquerda na testa. Você deve alisar e abrir dessa forma. Assim você vai conseguir checar se a vítima apresenta respiração, movimento torácico, sons respiratórios, ar nas narinas. No caso da ausência desses sinais, você deve iniciar a ventilação boca a boca. Obstrua o nariz da vítima com a mão esquerda da testa e abra a boca da vítima com os 2 dedos que estão localizados no queixo. Faça 5 ventilações, respeitando o intervalo entre as ventilações para que ocorra a elevação do tórax e o esvaziamento, simulando uma respiração natural. Para avaliar a circulação e afogamentos, a gente não utiliza o pulso radial, a gente utiliza somente se a vítima reagiu às ventilações realizadas. Se ela tem resposta, deve-se utilizar a classificação de grau 5 e deve-se manter as ventilações 10 vezes por minuto ou até a pessoa restabelecer a ventilação espontânea. Em caso de ausência de resposta, considera-se grau 6 e começa-se as compressões torácicas. Deve-se fazer 30 compressões torácicas no ritmo da música que tem na live e deve-se lembrar que em crianças de 1 a 9 anos utiliza-se somente uma mão para as compressões e para lactentes apenas 2 dedos. Em caso de 2 socorristas, deve-se completar um ciclo inteiro de 30 compressões e depois começa-se a alternar entre 15 compressões cada socorrista. Deve-se realizar a avaliação da vítima a cada 2 minutos e, em caso de ausência de resposta, deve-se prosseguir com os ciclos de compressões até que a vítima responda aos estímulos, ou até que a vítima seja entregue para uma equipe especializada, ou até que você entre em exaustão. O que não fazer em caso de afogamento? Não tente realizar a RCP na água se não tiver treinamento. Pode atrasar o atendimento e colocar ambos em risco. Se entrar na água, não tente realizar o reboco da vítima, a não ser que tenha treinamento para tal. Não ofereça o braço para auxiliar uma pessoa se afogando. A chance de desequilíbrio é grande. Busque outros materiais. Não tente realizar a retirada da vítima da água se você não tem segurança ou treinamento. Nunca tente realizar o salvamento em água no caso de corrente de retorno. Nunca aplique a manobra de Heimlich sem indicação de obstrução por corpo estranho. Pode aumentar a aspiração de água pela vítima. Não tente drenar a água da vítima de nenhuma forma. E nunca mantenha a vítima com a cabeça abaixo do nível do tronco. Não utilize o desfibrilador em caso de parada por afogamento primário, não há indicação para tal. Não subestime o grau de afogamento, sempre busque avaliação especializada antes de liberar a vítima do local. As complicações. Como visto anteriormente, o grau de lesão da vítima irá variar de acordo com o grau de afogamento na qual a mesma foi submetida, mostrando-se assim equivalente em uma escala gradativa. O órgão mais acometido durante e após o afogamento é o pulmão, porque a expiração de líquidos tem um impacto sobre o surfactante que atua nos alvéolos pulmonares, onde acontecem as trocas gasosas. E como consequência dessa mesma lesão, as trocas gasosas são prejudicadas, podendo resultar em alterações sistêmicas, como acidose metabólica e uma baixa concentração de oxigênio no sangue.
Além das situações citadas anteriormente, outras complicações imediatas são vômitos, que são complicações relativamente comuns, mas que devem ser evitadas quando realizadas as manobras de isolamento seguro. Para evitar a ocorrência de tal quadro, deve-se desobstruir as vias aéreas antes de realizar a ventilação e evitar o exagero da respiração boca a boca. E em caso de acontecer o vômito, deve-se virar a face da vítima lateralmente e, assim que possível, conseguir limpar a boca, evitando assim aspirações de líquido, engasgos e agravamento de sensação de sufocamento. Também temos a parada cardiorrespiratória que ocorre em vítimas que permanecem um tempo considerável em situação de afogamento e aspiram grande quantidade de líquido. Temos também a hipotermia, que é considerada uma temperatura corporal que se encontra abaixo de 34 graus centígrados e é uma complicação relativamente comum. Também temos a pneumonia, que seria uma complicação a longo prazo, se esse agravo se proceder. O grupo trouxe alguns casos reais de emergências aquáticas, onde eu começo com uma emergência, um caso que aconteceu bem recente, no dia 22 de julho, em que Marcelo Tonon, um surfista, estava surfando na praia de Joaquina, em Florianópolis, quando caiu da prancha e se afogou. Ele acabou falecendo e os bombeiros suspeitam que a vítima tinha sofrido de mal súbito. O que seria o mal súbito? O mal súbito trata-se de uma manifestação do corpo para indicar quando algo não vai muito bem, e o sintoma pode ser associado à desidratação, a infartos, a paradas cardiorrespiratórias, entre outros. Também temos o caso do triatleta que salvou um casal e 3 crianças do afogamento em Praia de Santa Catarina, onde uma onda bem grande derrubou os meninos e os pais tentavam salvá-los quando foram também arrastados. E o atleta que passava perto, visualizando, acabou entrando na água e salvando a família e fez os procedimentos necessários com uma das crianças, que era uma menina de 4 anos, que saiu desmaiada do mar. E ela conseguiu reanimá-la e tentou tranquilizá-la para que conseguisse esperar a ajuda dos bombeiros. Também temos o caso de uma criança de 6 anos que salvou 3 pessoas após o barco virar no litoral do Paraná. Uma mulher acabou por falecer e uma pessoa foi levada para o hospital pelos bombeiros de helicóptero. A criança usou uma caixa térmica de estofamento de um banco para que as pessoas conseguissem flutuar. Ela era a única pessoa que sabia nadar no local. E a vítima que foi levada ao hospital, ela estava com grau de afogamento, grau número 2, e nessa classificação a vítima apresentava tosse e congestão pulmonar mínima. E por fim temos o caso do Filipe de Campos, de 15 anos, que se afogou em uma praia quando tinha 11 e ficou 45 minutos clinicamente morto, mas foi ressuscitado por um bombeiro e encaminhado ao hospital. Em consequência disso, a falta de oxigenação causou uma paralisia severa no Filipe.